vamos lá. Então, nessa primeira figurinha aqui, certo? A gente vê o mapa mundi, né? Aí as áreas de alta pressão. O professor Glair deve ter explicado para vocês o que é uma área de alta pressão, né? São áreas em que a temperatura do ar, a temperatura atmosférica, ela é baixa, né? Por isso chamada de zonas de alta temperatura, ou de alta pressão, aliás. E que esses ventos, eles vão se deslocar para as zonas de baixa, chamadas zonas de baixa pressão. Então, vocês estão vendo aqui em destaque, né? Em destaque lilás, vocês vão ver o sistema frontal de Joule, né? Que está ligado a 3 massas de ar no hemisfério norte, aí que atua no hemisfério norte. A massa de ar tropical marítima, a tropical continental e a polar continental, certo? E o sistema frontal de Janeiro, né, formado pela massa polar marítima, a ártica e a antártica, certo? E a letrinha A mostrando aí as zonas de alta pressão. Por que tem esse Azinho mostrando? Justamente para mostrar a vocês de onde é que saem esses ventos, de onde é que eles partem e para onde é que eles vão, certo? Vocês devem lembrar que as chamadas zonas de convergência, né, tem esse nome justamente porque para elas convergem ventos que são originados das zonas de alta pressão, das zonas mais frias. Então, nessa região central aqui, nós temos a convergência de ventos mais quentes, certo? Então, por exemplo, aqui nessa parte aqui do hemisfério sul, né, nessa área subtropical, nós temos uma área de alta pressão, né, se originam os chamados ventos alísios de sudeste. Aqui no hemisfério norte, né, na zona subtropical do hemisfério norte, nós vamos ter as áreas de alta pressão que vão dar origem aos alísios de nordeste. Então, esses alísios de nordeste convergem para cá, juntam-se com os alísios de sudeste e vão dar origem à zona de convergência intertropical, né, bastante conhecida nossa, porque essa zona de convergência intertropical que vai nos dar, por exemplo, 4 meses de chuva, de janeiro a abril, principalmente no setor norte do Nordeste, certo? Nós temos uma outra zona aí, a chamada zona de convergência do Atlântico Sul, que tem uma interferência maior, uma atuação maior na região centro-sul do Nordeste, certo? Então, passando adiante, os climas a nível de mundo, né, nós vamos ter aí o clima equatorial, aqui, ó, nessa região do Equador, é um clima particularmente determinado pelo processo de evapotranspiração da floresta amazônica, certo? Nós vamos ter o clima mediterrâneo, né, que ele ocorre particularmente aqui nessas áreas da Europa, parte aqui da Cordilheira dos Andes, e também nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos. Nós vamos ter o clima tropical, que nós vamos observar aqui na região maior parte do Brasil, né? Uma grande área também aqui da África. Clima determinado principalmente pela grande quantidade de insolação, de radiação solar, que, devido ao eixo de inclinação da Terra, essa área recebe, certo? Nós vamos ter as chamadas zonas temperadas, particularmente com destaque aqui para a Europa, certo? Clima temperado. Nós vamos ter o clima subtropical, aqui particularmente ligado, com destaque o pedaço aqui subtropical, né, da região abaixo do Trópico de Capricórnio, que pega Brasil, Uruguai, por exemplo. Aqui na região dos Estados Unidos também. Clima frio, mais nessa parte aqui, pedação aqui dos Estados Unidos e do Canadá, e a grande área aqui da Rússia, certo? Além do clima desértico, né, aqui nós temos os principais desertos, temos o Saara aqui, temos o deserto australiano,
temos essa parte aqui do Arizona, né, nos Estados Unidos, e temos também desertos frios, viu? Quando se fala em deserto, não é só deserto quente. Um dos desertos, ou o deserto mais seco do planeta, ele é frio, que é o do Atacama, que fica aqui na região da Cordilheira dos Andes, certo? Na região do Chile, ó. Vamos ter um clima desértico, né, como já havia falado, o polar, que fica aqui nessa região da Antártida, região da Groenlândia, do Ártico, parte aqui da Sibéria, na Rússia. O clima semiárido, que é como se fosse um clima, uma subvariação, ou um tipo climático dentro do clima tropical, né, onde nós vamos ter aqui destaque para o Nordeste, parte dos Estados Unidos, região aqui da Ásia, África, e o frio de montanha, né? Percebam como ele está precisamente ligado a um dos elementos que interferem no clima. Qual seria? A altitude. Então, nós vamos ter aqui o Himalaia, nós vamos ter aqui a Cordilheira dos Andes, ó. Vamos ter as montanhas rochosas, certo? Então, esse tipo climático, ele está diretamente ligado à altitude como fator que interfere nessa condição climática aí, certo? Aqui mostrando alguns climogramas, ó, relacionado, por exemplo, ao clima polar. Nós vamos ter temperaturas muito baixas, certo? Ficando aí sempre abaixo de zero, certo? Com climas, aliás, com temperaturas sempre abaixo de menos 10, certo? Aí aqui tem alguns exemplos, certo? Do clima equatorial, nós vamos ter como exemplo a Amazônia, certo? Com temperaturas que giram em torno aí de médias, né? Que variam de 23 até 26 graus. Níveis de precipitação muito elevados, certo? Chove o ano todo, ó, vocês percebam aqui nesse gráficozinho de colunas, mas a concentração de chuva maior de janeiro a maio, certo? Mas percebam que chove o ano todo, certo? O clima tropical, embora nós tenhamos no Brasil, mas nós temos um exemplo aqui de Mumbai, na Índia. Percebam como há concentração de chuvas nos meses de julho a setembro, de junho a setembro, isso para o hemisfério norte, certo? Um detalhe. Se a gente pegar, por exemplo, uma área da região do Brasil, né, uma área que tem clima tropical, nós vamos ter uma concentração de chuvas de janeiro até abril, possivelmente até maio, certo? E isso daqui é para o hemisfério norte, muito parecido com o clima equatorial, certo? Clima mediterrâneo, nós vamos ter aqui um exemplo, a Grécia, né? Chove também o ano todo, mas há uma concentração maior de chuva nos meses de janeiro, fevereiro e de outubro até dezembro, certo? Subtropical, nós temos a Argentina, que também chove o ano todo, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, mas as temperaturas oscilam muito. Ó, percebam aqui como, por exemplo, aqui nós temos nos primeiros meses do ano as temperaturas mais elevadas, mas elas caem até abaixo de 10 graus lá no meio do ano. Um clima árido, nós vamos ter, por exemplo, o Cairo, no Egito, ó, percebam que quase não tem precipitação, certo? Por isso que tem um ditado que vocês devem ter visto nos livros de história, que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque o Nilo corta o meio do deserto. Se não fosse o rio Nilo, não existiria o Egito. Por quê? Porque é uma região muito árida e é uma região que quase não chove, certo? Então, por isso, a única fonte ou o único recurso hídrico que eles têm é de origem fluvial, certo? E o clima semiárido. Um exemplo aqui de Denver, nos Estados Unidos, em que há um baixo nível de precipitação e uma concentração principalmente aqui. E isso para o hemisfério norte, certo? Para o hemisfério sul, o nosso semiárido aqui, por exemplo, nós temos chuvas concentradas de janeiro até abril, certo? Mas percebam nesses gráficos como ocorre a oscilação de temperaturas e oscilações de precipitação. Tem climas que é mais equilibrado. Por exemplo, o equatorial, há uma boa distribuição das temperaturas ao longo do ano. De chuvas também. No subtropical,
as precipitações são bem distribuídas, mas as temperaturas oscilam bem, a uma amplitude térmica bem alta, certo? No Mediterrâneo, da mesma forma, certo? As temperaturas aqui em Mumbai, por exemplo, clima tropical, também oscilam muito, então, essas são as principais características dos climas ao longo do globo. Passando aqui adiante, né, vocês devem ter visto também, lembrar dessas principais massas de ar que têm interferência no nosso território, certo? Lembrando aqui novamente os alisos de Nordeste. Por que mostrou os alisos de Nordeste? Porque eles vão ser responsáveis, juntamente com os alisos de Sudeste, pela formação da zona de convergência intertropical, certo? Formação aqui da massa de ar equatorial. Lembrando que as massas de ar continentais, elas têm como principal característica serem secas, com exceção da massa continental equatorial. Porque, como ela se origina em cima da Amazônia, ela tem uma quantidade muito grande de vapor. Então, ela não é seca, ela é úmida. Por outro lado, as massas de ar que têm origem sobre os oceanos são geralmente muito úmidas, certo? Então, aqui no Brasil, no verão, nós vamos ter a interferência da equatorial atlântica, certo? Que vai promover o surgimento, por exemplo, da zona de convergência intertropical e vai determinar o nosso período chuvoso. Nós vamos ter a equatorial continental, que se dispersa, como vocês estão vendo, pelo Brasil todo, né? Ela é uma massa de ar, repito, que embora se origine no continente, ela é cheia de umidade. Nós vamos ter a massa de ar tropical atlântica, que tem interferência mais aqui nessa região sul e sudeste do Brasil, e a tropical continental, certo? Que tem origem aqui na Cordilheira dos Andes. No inverno, lembrando que não vão confundir, verão não quer dizer sol, calor, e inverno necessariamente não quer dizer chuva, certo? Para nós aqui é um inverso. O nosso inverno, ele é seco e quente no segundo semestre, e o nosso verão é que é chuvoso e úmido, certo? No primeiro semestre. Então, nós vamos ter aqui a interferência de uma massa de ar que não atuava lá, né? Nós vamos ter aqui ainda a equatorial atlântica, nós vamos ter aqui a equatorial continental, mas percebam que bem menos intensas, ó, certo? Nós vamos ter a atuação agora dos alisos de sudeste, e uma dispersão maior da tropical atlântica. Tem algumas chuvas aqui, que nós chamamos geralmente aqui, para a nossa região aqui do Nordeste, de chuvas torrenciais, são aquelas chuvas muito violentas, né, com chamadas chuvas convectivas, né, que é aquela chuva que praticamente vem em pé, é encontro de massas de ar, a tropical atlântica e a massa polar atlântica, né, que na região amazônica aqui promove um fenômeno que nós chamamos de friagem, que é uma queda muito brusca dessas temperaturas, certo? Algumas vezes a massa polar atlântica, a intensidade dela é tão grande que ainda chega, né, alguns resquícios aqui na região norte do Nordeste. E aí nós vamos ter alguns elementos, né, que nós chamamos fenômenos oceânicos, certo? Você já deve ter ouvido falar no famoso El Niño, ou Enos, né, que é o El Niño oscilação sul. Aqui é quando ele está neutro, certo? Está aqui costa da América do Sul e a costa da Austrália. Então aqui nós temos a linha do Equador e a atuação do El Niño. Isso quando ele está na sua fase neutra. Mais chuva aqui, certo? Nessa região do Equador. Quando ocorre um El Niño, né, que é a fase quente, lembrando, de novo, as massas de ar, elas se movem das zonas de alta para as zonas de baixa, ou seja, vai chover onde está mais quente, certo? Então, se aqui está mais quente, que é a costa leste da América, aliás, oeste da América, né, a parte aqui chilena, então nós vamos ter uma maior concentração de chuvas aqui, isso na fase quente. Por outro lado, quando nós temos a fase fria, ou lanina, né, nós vamos ter uma maior concentração de chuvas nessa área aqui, na costa leste,
certo? El Niño nós chamamos, aliás, Enos nós chamamos de um fenômeno oceânico, que está ligado a esse aquecimento, resfriamento. Nesse caso das águas do Pacífico Central, certo? Um outro fenômeno que nós vamos ver é o chamado dipolo do Atlântico, ou temperatura da superfície do mar, a diferença da temperatura da superfície do mar entre essas duas bacias aqui, ó. A bacia do Atlântico Sul e a bacia do Atlântico Norte. Quando nós temos um maior aquecimento das águas do Atlântico Norte, nós temos, aliás, do Atlântico Sul, nós temos o dipolo positivo, que é favorável às chuvas. O que quer dizer um dipolo positivo? Quer dizer que, como as águas do Atlântico Sul estão mais aquecidas, a zona de convergência intertropical ela vai ser mais atraída para a região, para a sua posição mais meridional, para a sua posição mais sul. E aí nós temos o que nós vamos chamar de anomalias positivas. O que é a anomalia positiva? É uma quantidade de chuva acima da média. Quais as consequências dessa anomalia positiva? Aí nós temos geralmente anos de inundações nesse setor norte da região nordeste. Por outro lado, quando nós temos um dipolo negativo, o que é um dipolo negativo? As águas do Atlântico Sul estão mais frias que as águas do Atlântico Norte. Consequências disso, nós temos anos extremamente secos. Por quê? Porque como aqui está mais frio, lembrem-se, as massas de ar se locomovem das regiões mais frias para as mais quentes. Se aqui está mais quente, ó, no Atlântico Norte, então a zona de convergência intertropical ela não vai descer aqui até a sua posição mais meridional. Pelo contrário, ela vai subir a sua posição mais setentrional. E aí aqui nós temos anos muito chuvosos nessa área aqui. Porém, aqui nós temos anos muito secos, certo? Basta vocês lembrarem, por exemplo, dos anos de 2014, 2015 e principalmente 2016, que foi um dos mais secos desses anos mais recentes, certo? A atuação tanto de El Niños muito fortes, como também de dipolos negativos, certo? Dipolo e Enos, chamado de fenômenos oceânicos, certo? Que tem interferência direta na determinação de chuvas nesse setorzinho aqui norte da região nordeste. Ele tem uma interferência direta sobre o nosso principal sistema provedor de chuvas, que é a zona de convergência intertropical. Passando adiante, a famosa zona de convergência intertropical, isso daqui é uma imagem satélite do GOES 16, né, do INPE. Nós vamos ver aqui a formação, né, uma banda de nuvens gigantesca, que nós vamos chamar de cumulonimbus, certo? Que são aquelas nuvens que chegam facilmente a ter 200 quilômetros de diâmetro, são nuvens muito carregadas, são nuvens gigantescas, certo? E que tem uma quantidade muito grande de chuvas, certo? Então aqui nós temos as nuvens, a imagem satélite, mostrando o que seria a zona de convergência intertropical. E aí essa zona de convergência intertropical, dependendo da forma como ela esteja atuando, ela pode provocar diferentes tipos de desastres. Um deles é o que nós vamos chamar de enchentes e outro nós chamamos de inundação. O que é uma enchente, o que é a inundação? A mesma coisa? Não. Como vocês estão vendo na figurinha aqui tem a situação normal do rio, está aqui o leito do rio, o canal do rio. Uma enchente é quando ele chega ao seu leito maior. Né? Aqui nós temos o leito menor, que é a área que ele ocupa a maior parte do ano, do tempo. Nós vamos ter uma enchente quando esse leito menor ele enche e atinge o seu leito maior. Quando esse leito maior ele extravasa, ou seja, é como se o leito menor fosse um copo com água pela metade. A enchente fosse quando o copo enche. E a inundação é quando esse copo enche e derrama. Aqui nós temos uma inundação. Quando nós temos inundação? Quando nós temos a atuação principalmente de La Nina e quando nós temos principalmente um aquecimento das águas do Atlântico Sul. Aí essa zona de convergência ela fica mais intensa, ela penetra de forma mais intensa dentro do continente
e atua por um período maior de tempo. E aí nós temos anos muito chuvosos, certo? Nós temos também aqui as enxurradas, certo? Que é justamente quando nós temos a presença de água associada a sedimentos, por exemplo, lama, certo? E nós temos as secas, que é o contrário disso. Quando é que nós temos a seca? Geralmente quando nós temos a atuação de El Niños muito fortes, moderado a fortes, ou de polo negativo, ou seja, quando as águas do Atlântico Sul estão mais frias do que as águas do Atlântico Norte, e aí a zona de convergência ela perde força, certo? E aí nós temos anos secos. E nós temos também os chamados movimentos de massa, que é um tipo de desastre natural, que ocorre principalmente na presença de uma quantidade muito grande de chuvas, associado a solos muito frágeis, associado a habitações em locais inadequados. Isso ocorre muito na região serrana do Rio de Janeiro, certo? Você já deve muito ter ouvido falar, todo ano tem isso, certo? Fruto desses elementos, de muita chuva, caindo em cima de solos pouco coesos, de solos sem vegetação, ou de solos muito rasos, certo? Aqui tem um detalhezinho importante, né? Eu tirei esse mapazinho da Agência Nacional de Águas, é o chamado Monitor de Secas. Esse mapa é o mais recente, né? De maio de 2020. Vai mostrar, por exemplo, aqui que na região centro-norte do Piauí está livre da ocorrência de secas. Porém, essa parte aqui mais sudeste, sul-sudeste, há a presença aí da possibilidade de ocorrência de secas. Isso agora nesse semestre, certo? Se a gente entrar lá no monitor de secas de novo, no segundo semestre, a gente vai ver que essa área aqui também já está mais amarelada, justamente pela possibilidade da ocorrência de secas, certo? Passando aqui para as questões, nós vamos ter, primeira questão, as características descritas a seguir fazem referência a um único tipo de clima brasileiro. Aí são as características: temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Isso já dá um indicador muito bom, porque ele vai ser um clima tropical, semiárido, ou no máximo equatorial. Os outros, eles não têm essas temperaturas tão elevadas. Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. Por aí vocês já tiram qual é esse tipo climático. Ou é tropical ou é semiárido, certo? Encontro de 4 massas de ar: equatorial continental, equatorial atlântica, tropical atlântica, polar atlântica. Aí dá mais um detalhe: o fenômeno La Nina, em que há um resfriamento da temperatura média das águas do Pacífico Equatorial, pode acarretar um excesso de precipitação. Aí só tem uma resposta, né? Clima semiárido, certo? Como eu havia falado para vocês, o nosso clima aqui, no caso, por exemplo, de Piripiri, Piracuruca, São José do Divino, certo? Eu já mostrei uma vez para vocês, acredito que um mapazinho da região semiárida, certo? E vai mostrar justamente essas características, né? Com interferência aí muito grande dos fenômenos oceânicos, principalmente do Enos e do dipolo do Atlântico. Então, resposta da primeira, letra B. Segunda questão: em relação aos tipos climáticos encontrados no Brasil, aí vocês teriam que procurar a afirmação errada. O clima equatorial apresenta elevados índices pluviométricos e temperaturas médias acima de 22 graus. Lá naquele gráficozinho que eu mostrei para vocês, da região de Manaus, vocês viram que há uma boa distribuição de precipitação e as temperaturas elas não oscilam tanto, certo? Então a letra A é verdadeira. Letra B: o clima na costa oriental do Nordeste apresenta chuvas mais abundantes nos meses de inverno. Percebam que ele está falando da costa oriental, certo? De fato, eles apresentam chuvas mais abundantes no inverno, no segundo semestre, certo? Isso não quer dizer que não tenham chuvas nos outros meses, mas é mais intenso no inverno. C: o clima tropical com chuvas de verão e invernos secos ocorre em grande parte do território brasileiro. De fato, né, devido a maior parte do nosso território está sob influência do clima tropical, isso é uma verdade. O nosso verão é chuvoso, o nosso inverno é seco.
Letra D. O clima subtropical apresenta pequenas amplitudes térmicas e chuvas concentradas no verão. Não, essas amplitudes, elas não são tão baixas assim, certo? Elas são bem elevadas em região clima subtropical. A letra E, o clima semiárido apresenta baixos índices pluviométricos e grande irregularidade na distribuição de chuvas. De fato, basta vocês lembrarem como é o período chuvoso, por exemplo, em Piracuru. Já acabou, né? Então, há uma concentração de chuvas e mesmo no período chuvoso, essas chuvas são irregulares. Então, resposta incorreta, letra P. Terceira questão. Leia com atenção os itens abaixo sobre as massas de ar. A massa de ar equatorial continental atua o ano inteiro no Brasil, provocando elevados índices de chuvas. Isso é verdade. Como vocês viram, a massa equatorial continental ela atua o ano todo, só que com maior intensidade no período de verão, certo? No primeiro semestre. O 2. Massa equatorial continental, a principal responsável pela escassez de chuva no interior do Nordeste. Não. Essa escassez de chuva no interior do Nordeste se dá justamente pela atuação da massa tropical atlântica, não da equatorial continental. Certo? 3. A massa tropical atlântica exerce grande influência sobre a área litorânea do Brasil. De fato, exerce. Certo? Grande parte dessa região litorânea, os níveis de precipitação são devido à massa tropical atlântica. A quarta, a massa tropical, a massa equatorial atlântica atua principalmente no sul do Brasil. Não, ela atua principalmente na região central do Brasil. E a quinta questão, a massa polar atlântica fria e úmida penetra no Brasil em forma de frente, atingindo principalmente o interior do Nordeste. Não, ela atinge principalmente a região norte do Brasil, sul e sudeste. Então, a resposta correta aí seria a letra C. Apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Quarta questão. Tem um textozinho, né? Estados Unidos e Portugal tentam esquecer o clima de Manaus. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, presenciaram, né? Eles treinavam geralmente com casacos. Eles passaram a treinar lá antes de vir para o Brasil com casacos, às vezes 2 ou 3 blusas, para simular o calor de Manaus. Né? Quem já esteve em Manaus sabe que lá, embora tenha muitas chuvas, não só em Manaus, mas em Belém, toda tarde chove. Só que a cidade, né, fica muito abafada, justamente por conta dessa alta penetração, aliás, da penetração normal, né, dos raios do Sol, mas que ficam retidos, né, abaixo dessas nuvens gigantescas que se formam lá. Então fica muito abafado o clima, aliás, o tempo. Como acontece antes de todo o jogo da Copa do Mundo em Manaus, o calor e a umidade da capital do Amazonas são assunto obrigatório. Desta vez, no entanto, os protagonistas da partida, a ser disputada na Arena Amazônia, estão tentando fugir desse tema. Portugueses e norte-americanos que se enfrentaram neste domingo chegaram à cidade dizendo que o clima não vai interferir no andamento do jogo. Aí pergunta-se, as condições climáticas acima citadas na capital da Amazônia explicam-se por que nós temos essas características climáticas, principalmente muita chuva, mas esse abafado, essa retenção de calor muito forte. Resposta certa aí se deve à posição geográfica e à evapotranspiração intensa da vegetação regional. E isso faz com que haja, por exemplo, o surgimento de uma massa de ar sobre a Amazônia justamente por conta dessa evapotranspiração muito alta exercida pela cobertura vegetal, certo? Quinta questão. Com base no climograma abaixo, podemos considerar que a região próxima à cidade de Goiânia apresenta um clima. Goiânia está no Brasil Central, na região Centro-Oeste. Então, que tipo de clima vocês acham que é nesse caso? Vocês estão vendo o climograma, chuvas concentradas principalmente nos 4 primeiros meses, de janeiro até abril. Isso é um clima típico do que nós vamos chamar de subúmido, certo? Chuvas concentradas
nos meses extremos, por exemplo, de janeiro até maio e de setembro até outubro, tendo o meio do ano como os meses menos chuvosos, certo? Não é equatorial, porque vocês viram que há uma boa distribuição das precipitações, não é o semiárido, porque seria uma concentração de chuvas, principalmente nos 4 primeiros meses do ano, não é semiúmido também, porque essa quantidade seria mais elevada de precipitação, e nem é subpolar, porque aí seria uma baixa quantidade de precipitação. Sexta questão. Presente em partes da região sudeste e nordeste, apresenta-se com chuvas concentradas em poucos meses do ano. Percebam aí, né? As características. Abrindo a margem para longos períodos de seca, além de médias de temperaturas em torno de 26 graus anuais. Quando ele fala de média temperatura, não quer dizer que a temperatura fique só aí nesses 26 graus. É a média, certo? Eu posso, por exemplo, ter em Piracuruca um dia que fez, sei lá, de madrugada fez 20 graus e ao longo do dia fez 38 graus. Então, quando eu tiro a média dessas duas temperaturas, né, eu vou ter uma temperatura, por exemplo, se eu pego 38 com 20 graus, vou ter o quê? 58. Então, vou ter uma temperatura aí de 27 graus, a média, certo? Então, aliás, 26 graus, certo? Então, percebam essa diferença, certo? Aliás, de 29 graus, certo? Tais condições favorecem o predomínio de vegetação xerófila, ou seja, uma vegetação que é adaptada a esse clima seco, certo? As condições climáticas acima mencionadas fazem referência a um tipo climático, que seria, nesse caso aí da sexta questão, o semiárido nordestino. Ah, professor, mas tem clima semiárido na região sudeste? Tem. O norte de Minas Gerais e um pedacinho do norte do Espírito Santo tem clima semiárido. Tanto que se vocês procurarem depois na internet, no Google, se vocês jogarem polígono das secas no Google, ele vai mostrar um pedaço bem grande da região nordeste e um pedacinho da região sudeste, certo? Particularmente o estado de Minas Gerais. Sétima questão. Analise o gráfico de precipitação. Assinale a alternativa que explica as diferenças de precipitação entre as cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Vocês estão vendo aí essa linhazinha mais escura para o Rio, da coluna, ó, e a linha mais clara para Belo Horizonte. Então, ele está falando aí das principais diferenças, né? Então, já apareceu aí a letra C, né? As chuvas se distribuem com maior regularidade ao longo do ano no Rio de Janeiro, devido à constante influência da massa de ar tropical atlântica nessa área do litoral. Percebam aqui no Rio, ó, essa mais escura, ó, que chove durante todos os meses, certo? Então, há uma melhor distribuição de chuvas nesse estado, aliás, nesse município, certo? Devido principalmente à atuação da massa de ar tropical atlântica. Oitava questão. No que se refere aos tipos climáticos encontrados no Brasil, pode-se afirmar que o clima tropical apresenta verão chuvoso e inverno seco, que é no caso o Nordeste. Letra B, certo? Por que não é a letra A? Clima tropical apresenta baixos índices pluviométricos. Não, aí seria semiárido. O equatorial apresenta baixos índices pluviométricos. Também não. Né, um clima típico da região amazônica apresenta um elevado total pluviométrico. Por exemplo, lá chove facilmente mais de 2.500 milímetros, né, por ano. Aqui, para chover, por exemplo, na região semiárida, 2.500 milímetros ao longo de um ano, é preciso que haja uma influência muito forte de um La Nina e do dipolo positivo do Atlântico para que haja uma quantidade de precipitação tão forte dessa forma. E ainda assim, talvez não chegue nem a 2.000 milímetros. Certo? Subtropical apresenta baixa amplitude térmica anual? Não, ele apresenta uma elevada amplitude térmica. No clima semiárido, predomina chuvas abundantes nos meses de inverno. Não, nos meses de verão, certo? Nona questão. É um clima controlado por massas de ar equatoriais e tropicais. É muito quente, com pequenas amplitudes térmicas e chuvas abundantes na maior parte do ano.
Assinale a alternativa que identifica o clima e o local de ocorrência. Quando a gente fala de massas de ar equatorial, então nós temos que ver região norte. Fala em massa de ar equatorial e massa de ar tropical. É muito quente, apresenta pequenas amplitudes térmicas, então isso quer dizer que há uma boa distribuição de temperaturas ao longo do ano e chuvas muito abundantes. Então, o único local aí que está mostrando um município da região norte, aliás, tem Rio Branco, né? Mas seria o clima úmido da região, aliás, do município de Boa Vista, certo? Letra E. Não seria Cuiabá, que está na região centro-oeste, não seria, por exemplo, Ilhéus, que está lá na Bahia, no Nordeste, nem seria Teresina, né? Se Teresina tivesse uma quantidade de chuva dessas, bem daí que se está afirmando no enunciado, Teresina viveria praticamente o ano todo embaixo d'água. 10ª questão. Assinale a alternativa que identifica corretamente um clima presente no território brasileiro e uma de suas características. Tem clima temperado no Brasil? Não tem. Tem clima polar no Brasil? Não tem. Tem só a letra B, a letra C e a letra D. Ou ele é tropical, ou ele é subtropical, ou ele é equatorial. Seria a letra C. C. Subtropical, com altas amplitudes térmicas. Por que não é tropical? Quando diz assim, altos índices de chuva durante o ano inteiro. Não. Há uma quantidade X de chuvas mais concentradas, principalmente nos 4 a 5 primeiros meses do ano. Equatorial, escassez de chuva, jamais. O equatorial mais chuvoso que tem. O menos chuvoso seria o semiárido, certo?